Salve, sou Alessandro, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos num projeto que Deus colocou forte no meu coração no final do ano passado, quando eu saí da UTI por 9 dias e falei, eu preciso falar um pouco mais sobre o reino, eu preciso falar um pouco mais sobre o que Deus realiza nas nossas vidas, principalmente o que Ele fez na minha vida. Eu acredito que eu nasci de novo, né? E eu resolvi fazer o seguinte, pegar o que eu sei fazer do meu trabalho, que eu faço trabalho com vídeo há quase 30 anos, mas sempre do outro lado das câmeras. E me coloquei no front, aqui de frente. Não sou apresentador, não sou esse profissional, mas eu posso escutar, eu posso dar voz às outras pessoas. E eu quero aqui hoje compartilhar com uma pessoa incrível que eu conheci semana passada. Deus vai se conectando com as pessoas de uma forma assim inacreditável. E de repente ela falou ali, eu preciso contar a minha história. Né? Ao meu lado aqui, Rosemary Pella, não é isso? Rosemary Pella. É italiano? É italiana, Pella, Nome direto chique, da Itália. Nome chique, olha só, não é qualquer coisa não. De repente, alguns amigos resolveram se reunir para fazer uma reunião. Sim. E lá você estava na minha casa, nunca tinha te visto. Primeira vez. Muito bacana. E eu fiquei assim, muito feliz e honrado de você poder, primeiro, contar um pouco da sua história para mim e agora a gente poder partilhar isso aqui. Mas antes que a gente entre nessa transformação que Deus fez na sua vida, quem que é a Rose hoje? É uma pergunta que eu vou fazer a todo convidado que eu tiver a oportunidade de escutar a história dele, porque o hoje é diferente do que você foi alguns anos atrás, não é isso? Nossa, mas muito diferente, né? Eu sou Rose, eu sou uma mulher alegre, uma mulher temente a Deus hoje. Eu digo que eu sou cristocêntrica. E hoje eu sou lançadora digital, empresária, escritora, sou mãe, sou mulher, sou terapeuta, enfim, multicoisas, Alessandro, multicoisas. Não sabia que era tanta coisa assim não, que bom, olha só. Aposentada. Muito bacana, mas a sua trajetória é de muita dor também. Dor e sofrimento. Quando começa isso? Começa desde a infância. Desde a infância, porque eu tive uma família linda, 8 irmãos. Nossa família é muito unida e isso eu louvo muito a Deus até hoje, porque é uma família gigantesca, de 8 irmãos, pai, mãe, mas minha mãe muito sempre amorosa, ensinou sempre que existia amor, existia carinho, existia alegria de viver. Mas também tive um pai muito severo, né? Eu sempre amei meu pai, hoje falecido, mas... Era uma característica muito dos pais do passado, Sim, né? sim. Porque eu acho que vem até da formação dos pais deles. Eu acho que não tinha muito... rígido. Né? Uhum. Então nós tivemos uma criação leonina, né? Aquela criação que não podia nem olhar na janela, uma coisa não podia estudar, porque senão ia virar mulher de rua. Então tudo isso... foi um sofrimento muito grande, né, na época da adolescência, porque a essência que Deus colocou dentro da Rose, Alessandro, era uma essência de explosão para o mundo, de sair, de gostar de fazer teatro na escola, de escrever muito. Isso então você não conseguia fazer? Eu não conseguia, eu era podada, eu não conseguia quase nem abrir a boca até os 13 anos de idade. E eu não tinha consciência daquilo, né, na época tão nova, sem experiência nenhuma. Então eu vivia um pouco... chorando por dentro e ao mesmo tempo muito alegre pela criação que tive ali em quintal. Quantos homens e quantas mulheres? 4 homens e 4 mulheres. Mas essa cobrança era mais assim na relação com as mulheres? Ou era aquela questão mais machista no tratamento? 4 bonecas pequenas ali, foram as 4 primeiras. Ou isso acontecia com os homens também, essa privação? Quando os homens nasceram, o mais novo dos homens tinha 15 anos e ele faleceu no acidente de carro. Então, assim, a criação mesmo com ele foi mais voltada para as mulheres, para as 4 mulheres. Então, nós tivemos, assim, eu tive que fugir da minha casa para estudar. Então, eu fui para Linhares, para a casa da minha mãe, isso era na cidade de Rio Bananal, onde eu nasci. E eu queria muito estudar, eu queria muito conhecer o mundo. Eu olhava a televisão preto e branco na minha casa e eu dizia, como as pessoas dão conta de aparecer nessa telinha? Eu tinha uma curiosidade tamanha e eu queria aprender as coisas e eu não tinha essa oportunidade porque eu não podia sair
ali da bolha a qual fui criada. E essa liberdade acontece a partir de que momento, então? Ou não houve essa liberdade de você conseguir desbravar esse universo que você tanto sonhava? Houve a partir do momento que eu insisti com minha mãe em morar com a minha avó em Linhares, para eu trabalhar com ela e aí eu fazer o magistério na época lá, né? Pedagogia e estudar em Linhares. Então eu fui morar na casa dos meus avós e a partir daí o meu mundo abriu um pouco mais. E eu, muito nova, e não queria parar de viver e aprender e prosseguir, então eu não queria voltar para casa porque eu queria constituir uma família. E você estava com que idade? Eu estava com 17 para 18 anos. 17 para 18. Uhum. E com 18 anos, com o primeiro rapaz que eu namorei, eu me casei. E apaixonada, porque eu não tinha tanta referência de homem, né, assim, carinhoso, que falava palavras bonitas. Então, o primeiro que falou, eu me apaixonei e casei com 18 anos de idade. Mas isso também não foi por você não ter nunca tido liberdade com seu pai, ou seu pai com você, e você viu nele também uma figura paterna e com se jogou? Certeza. Hoje, né, estudando com o nosso crescimento pessoal e a psicanálise clínica explica tudo isso, né? Eu queria uma referência, sim, de homem. O pai sempre uma pessoa que estava ali severa. Uhum. E quando você falou de um casamento, então... Não aceitou. Não aceitou e foi muitas brigas, muito sofrimento, mas aí a mamãe, né, sempre intercedendo, ajudou e assim mesmo eu casei contra a vontade dele. E aí vem o início das dores, né? Com 18 anos de idade, eu fiquei grávida da primeira filha minha, chamada Larissa, e ela nasceu, viveu 3 dias, um pouco prematura, e ela faleceu. E eu queria muito aquela filha, eu queria muito, porque tinha 4 gerações vivas, né? A mãe, a avó, bisavó e tataravó na época estava viva, né? A Nona Maria. Então estávamos todos preparados a recebê-la. E eu não tinha maturidade em perder um filho naquela idade. Aí eu sofri muito, Eu chorava copiosamente, eu não comia. Eu fiquei 2 meses, basicamente, dando muito trabalho à minha família e à minha sogra na época. E seu marido, como era essa relação? Era tudo aquilo, de repente, que você buscava, já que ele era uma pessoa carinhosa, que você não tinha esse afeto em casa, bonito, você se precipitou como você mesmo... Financeiramente bem... Enfim, aí vem então também essa morte da filha, e ele era presente, como era a relação de vocês? Como funcionou? 2 jovens, Sinceramente, quase que bem jovens, né? Ele com 19 e eu com 18 anos. E perdemos a primeira filha. Foi um impacto muito grande no nosso relacionamento. E ele era um homem atencioso, carinhoso, sorridente, bacana, né? Mas a imaturidade diante de um casamento também era do mesmo tamanho, porque ele continuou como solteiro, né? Ele não tinha maturidade. Hoje eu não culpo porque eu sei que a imaturidade da época era muito grande. Mas então ele vivia como solteiro, né? E isso começou um sofrimento muito grande dentro de mim, porque apaixonada pelo marido, mas também sendo... enganada, traída, um relacionamento um pouco abusivo, né, diante do que vinha acontecendo. Mas existia, assim, violência? Era bebida, mulheres, né, o que machuca muito uma mulher, vamos dizer assim, entendeu? Então, mesmo assim, eu casei para morrer casada, né, vamos dizer assim, os avós ensinavam isso, a família ensinava isso, eu lutei durante 20 anos. E nós ficamos casados durante 20 anos, e nesses 20 anos eu sofri muitas coisas. Eu lembro que o meu coração doía, Alessandro, de tanto sofrimento, porque eu queria segurar aquele casamento. E o vizinho, eu agradeço até hoje esse amigo, irmão Ivan, tem muitos anos que eu não o vejo, e talvez ele nem saiba o quanto ele tem um valor tão grande dentro da minha vida, né? Porque ele, me vendo sempre chorar, sempre fui muito trabalhadora, então eu trabalhava de manhã à tarde, chegava em casa, eles ouviam as discussões, ele ouvia, né, barulho, vizinho, e um dia ele me chamou e ele disse que, Rose, Deus tem um plano para você. Deus não quer que o casamento seja dessa forma. E então eu abracei aquelas palavras e comecei a estudar sobre o plano de Deus para a minha vida. Como que era a religiosidade da família? Vocês participavam de alguma igreja?
Seja católica, seja protestante, enfim. A família católica, eu inclusive desde os 12 anos, eu ia para o Seminário dos Padres em Rio Bananal, eu já trabalhava ajudando a cuidar da horta, fazendo hóstias, né? Um beijo para a Santa, quanta saudade eu tenho da Santa que trabalhava no seminário, e eu ia lá todos os dias para limpar as imagens, fazer hóstia e tal. Então aquilo, eu conversava um pouco com Deus e ia aprendendo, Padre Alexandre, Padre Antônio. Mas não tinha sua intimidade até então? Não, era tudo muito superficial, e eu naquele sofrimento todo não sabia o que fazer. Então seu amigo falou então desse projeto de Deus na sua vida, você então, a partir desse momento... Ele começou a ir toda quarta-feira lá em casa dar cursos bíblicos para eu entender, por assuntos, a Bíblia. E isso me abriu muito a mente de quem era Deus, mas também de quem era a Rose. Quando eu comecei a descobrir quem era a Rosemary, eu comecei a me valorizar mais, a não deixar mais as pessoas fazerem o que elas bem entendessem comigo. Eu comecei a entender a atitude de meu pai, que tinha um amor muito grande pelos filhos, pela família, mas não sabia demonstrar aquilo, o porquê daquelas atitudes tão severas com a gente. Enfim, porque eram vítimas de outras vítimas, da forma que foram criados, e também que não tinha sabedoria e a inteligência que Deus tinha dado ali. Aquilo não foi explorado, né, totalmente para eles passarem para a gente. Por quê? Alessandro, a gente só dá aos outros o que a gente tem, o que a gente aprendeu. Então, eu comecei a aprender e comecei a entender muitas coisas, é claro, num processo muito grande. Isso durou uns 6, 7 anos. E eu continuei a estudar, a trabalhar, a estudar, a trabalhar, e comecei a levar isso para o meu marido também. Até melhorou bastante a relação, mas depois de uns 2, 3 anos, ele resolveu voltar para a vida anterior, e aí eu tive que pegar os meus 3 filhos, né? E resolvi, então, viver a vida fora, né, da cidade de Rio Bananal, sozinha com meus filhos. Mas, a partir desta grande dor da perda, né, do meu casamento, que foi uma das piores dores da minha vida, tão nova, né? Eu tinha, na época, 29 anos, com 3 filhos, novinho, já tinha acontecido morte, já tinha terminado o casamento, a casa linda que o meu sogro tinha construído na época para mim, eu tinha paixão, muita gente ia lá para casa para tirar fotos, então era uma comunidade, porque é uma cidade pequena, você conhece todo mundo. E como nós somos do grupo de pessoas que fundamos, né, desde a primeira agência do Sicoob no estado do Espírito Santo, em Rio Bananal, então nós éramos muito conhecidos na cidade, né, e muito amigos também. Então eu tinha uma vida lá maravilhosa, mas mentalmente e interiormente eu vivia arrasada. Eu vivia sofrendo. Então a dor e o sofrimento... Por conta do adultério, por conta da bebida. E também eu peguei uma doença no olho esquerdo muito grave, que foi para quase eu ir embora. Só não fui porque Deus realmente tinha um plano, e hoje eu entendo o porquê a Rose passou por tudo isso, e tenho hoje o significado e a autorização junto a Deus de ajudar tantas mulheres como nós estamos fazendo, né, em projetos e mais projetos, em suportar sua dor, suportar o seu sofrimento com mansidão, com domínio e agarrado nas promessas que Deus tem pra gente. Pois é, você manteve então por mais de 20 anos o seu casamento baseado na palavra. Baseado, né, na palavra. De que Deus une, o homem não separa. Não separe. Eu falo que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar. A minha vida prosperou. Quando você tem assim, uma pessoa que caminha junto com você. Não quer dizer que você não vai ter dificuldade. A gente tem dificuldade, tem os nossos problemas. De vez em quando a gente consegue resolver com mais facilidade, outras vezes não. Mas continuamos firmes num propósito. Agora, quando você está dentro de uma relação de que você não é ouvido, de que você é largado de lado, no caso da Rose aqui, ainda tem outras mulheres, já tem a bebida, esquece dela com os filhos, da obrigação, deve ser uma coisa muito difícil. Eu acho que muitas famílias hoje passam por esse momento. Não estou aqui querendo colocar a situação de separação ou disso, daquilo, outro, mas que caminho que faz? O que faz? Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse conhecimento para poder colocar para uma pessoa. No seu momento, o que fez que você tomasse a decisão que, de repente, assim, por tudo que você quis, você teve de abrir mão, ou seja, você teve de se separar? Um sonho que foi enterrado naquele momento.
Então o sofrimento era muito, né? E eu penso que Deus, o plano que eu entendi que Deus tinha para mim era de felicidade, paz, amor, alegria, e que aqui é um período muito passageiro e que nós temos que viver em paz a cada dia e feliz e contribuir com o parceiro para que também ele seja feliz. E eu vi que 80% do meu relacionamento não acontecia isso. Então, não havia fidelidade, não havia verdade, né? Onde a mentira paira, ali o inimigo está. E assim, por uma questão, assim, como você colocou, ele tinha uma condição financeira, Sim. né? Até então você é jovem, não tinha um trabalho ainda, não tinha uma profissão, mas ele vinha da família que tinha posses, você se viu com os filhos, então isso vai te prendendo na Também. Relação. É quase Foi o motivo, de repente, que você levou tantos anos assim para poder enxergar Foi. alguma coisa? Ou aquilo que ele fazia já não te incomodava? Mas, enfim. Não, incomodou até o momento que eu saí de casa. Por quê? É por isso que hoje eu defendo um desenvolvimento pessoal muito grande, desde criança até os jovens, adolescentes, até o casamento. É preciso você descobrir quem você é primeiro, qual o valor que você tem. Eu não tinha esta clareza dentro de mim. Então, eu deixava com que as pessoas falassem algo para mim e eu acreditava, mas eu não era aquilo. Então, a pessoa fazia algo, falava que eu fazia, entendeu? Então, quando a gente não tem maturidade emocional e nem crescimento pessoal, você não consegue entender aquilo, interioriza como um sentimento doentio e você passa a ficar doente. Você passa a se enterrar viva e para de viver. Então, a nossa luta hoje é levar para todas as pessoas que vale a pena que a vida, embora o mundo que estamos vivendo, mas Deus criou tudo tão lindo para a gente viver e para a gente usufruir e para a gente governar e para a gente reinar e que nós temos que estar preparados para isso. Agora, se a pessoa que está do seu lado está pensando totalmente o contrário e que não tem os princípios que você defende, que você aprendeu ali, diante de Deus, porque é Deus que te sustenta, né, Alessandro? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu sou a Rose, mas eu sou a Rose que tem que transmitir a luz de Jesus. Então, eu não sou santa, ninguém é santo, ninguém aqui está falando disso, mas ele diz que nós não só somos carne, nós somos espírito também, e o espírito é dele em nós, queira ou não queira. Então, se eu sou espírito de Deus aqui na terra, eu tenho como viver em paz, eu tenho como viver feliz, eu tenho como escolher as pessoas que vão fazer parte da minha vida. Escolhas. Isso aí. Então, queridos, eu falo para você que está nos ouvindo, decisão, processo de autoconhecimento, para mim, é o maior dinheiro investido na sua vida. Se conheça, saiba quem você é, porque você vai encontrar a essência de Deus na sua vida e vai descobrir que você é herdeira de tudo isso aqui e que você nasceu para brilhar. E que ninguém tem o direito de te respeitar, de fazer você uma pessoa infeliz, de que você no trabalho ou no casamento ou amigos, você tem livre escolha. Deus nos fez livre, Alessandro? Fez livre. Então, se Deus fez todo mundo livre, você que tem a responsabilidade de escolher o que você quer para a sua vida, planejar, estudar sobre e dar foco sobre isso. O que é que eu quero? Quem é a Rose hoje? Eu sei responder, você sabe? Qual legado eu vou deixar aqui na Terra? Então, se você souber responder essas perguntas hoje, você consegue evitar muitos conflitos e deixar muitas coisas para lá, para não discutir, para não abrir a boca no momento errado, de ter palavras assertivas, né? Uma comunicação assertiva diante de qualquer situação. Então, eu digo sempre hoje, Alessandro, para mim, assim, diante de Deus, que toda dor que eu passei, todo sofrimento que eu passei, porque as dores do meu olho eram incontáveis, eram injeções dentro do olho, 3 transplantes super dolorosos, tiravam 1 ponto por mês, eu tendo que ir a São Paulo de 15 em 15 dias, e a dor do sentimento de não estar podendo criar meus filhos corretamente, porque também eu tinha que trabalhar muito ao mesmo tempo, em tratamento, porque eu precisava dar a escola e o mantimento para meus filhos. Então eu me sinto vitoriosa hoje diante de Deus, com toda a humildade eu te falo isso, Alessandro,
porque eu, diante de uma doença, diante de uma dor tamanha da perda da minha filha, da perda do meu marido, da perda de tudo que eu tive que recomeçar tudo novamente há 3 anos agora para trás. Que momento que essa chave ela vira com você? Por exemplo, você ficou 20 anos dentro de uma situação com muita dor, junto às suas angústias, né, como você disse aí, da filha, do marido, mas que hora que assim, alguém te saculejou e falou assim, chega? Pra Que ser momento sincera, que você percebe isso aí? Como você falou, tem 3 anos e meio, mas qual Sim. foi esse timing? Quando o meu filho do meio, ele chegou para mim um dia, eu não esqueço, eu não sei nem se ele lembra disso. Ele chegou para mim, acho que ele tinha uns 13 anos de idade, e ele disse: "Mamãe, você é tão bacana, você é empreendedora, tá ali de frente no banco com a diretoria, por que que você suporta tanto sofrimento?" Aquilo mexeu comigo. Aquilo mexeu comigo. Quando um menino, um rapazinho lindo de 13 anos sentou comigo na varanda e a gente sentado na escada, ele falou aquilo. Alessandra, foi como um punhal no meu... E eu parei e me perguntei, Rose, por que que você suporta tudo isso? E depois disso ainda eu fiquei uns 4 anos para me preparar para tomar uma decisão. Mas a virada de chave foi aí, encontrar os meus valores, responder realmente quem eu era e por que que eu deixava as pessoas fazerem o que faziam comigo. Você narrando a sua história, a pessoa fala, mas isso não é sofrimento, isso não é dor. Dor é o que eu sinto, dor é o que eu passo na minha vida. Primeiro que não dá para mensurar isso. Cada um tem sua vida, sua realidade. Então é sentimental, né? Então, ou seja, o que de repente dói em mim, não dói em você. Verdade. Mas não quer dizer que essa dor ela vai ser maior ou vai ser menor. Mas aí vem os bloqueios a vida inteira. Agora eu entendo, estudando muito sobre o interior da gente, né? O sentimento e as emoções da gente, como eu ia me bloqueando. Será que você vai deixando se bloquear? Porque o vizinho falou aquilo, porque o marido falou, porque o amigo de trabalho falou. Eu lembro, Alessandro, que um gerente de banco, e eu ia 7 horas da manhã, eu era, além de gerente geral lá do financeiro, acho que era chefe da tesouraria, que chamava na época, durante muitos anos, a chave do banco ficou comigo durante muitos anos, do cofre. E eu lembro que numa mesa da diretoria, do 2º andar do banco, um dos gerentes, eu dei uma opinião sobre a fala do momento, e eu já estava no banco há muito tempo, eu estava de corpo e alma, porque tudo que eu faço eu me entrego por inteiro, né? Então eu era servente, porque não tinha dinheiro na época para pagar a servente, eu era servente do banco, depois tomava banho, me arrumava toda e já era a chefe da tesouraria, então eu não tinha tempo ruim comigo. Mas um dia, na mesa da diretoria, eu lembro, pra você ver os bloqueios que acontecem na vida da gente, isso me carregou para 20 anos para frente. Agora é que eu consegui desbloquear. Por quê? Porque eu descobri meu real valor junto a Deus, né? E isso não me atinge mais. Eu interiorizei muitas coisas do que meu pai falava sobre mim, eu não era, mas eu achava que era, porque se ele falava tantas vezes, repetidamente, eu achava que era tudo aquilo que ele falava, né? Que você não é nada, não vai ser nada na vida, não presta, vai virar vagabunda se para de estudar, aquela coisa toda, né? Então, o gerente falou, quando eu dei a opinião sobre o assunto que um dos conselheiros fiscais falaram, ele disse, não, você não sabe de nada, vamos continuar aqui. Aquilo me bloqueou para o resto da vida, para eu dar opinião em alguma situação, mesmo eu sabendo que seria uma excelente opinião. Até pela história que você vinha passado, foi mais uma foi que mais de repente te colocou assim como um limitador. Homem bloqueando a Rose. Então tudo contribuía para que eu fosse sendo enterrada viva com tanto potencial. Porque eu nasci empreendedora, eu sempre gostei de negócios desde criança. Desde criança que na escola comprava pirulito, tentava vender caderno e no banco usava uma roupa, vendia para as amigas. Uma vez que usava, eu sempre gostei de moda, essa coisa também. Então, assim, sempre fui comerciante, né? Mas enquanto você não consegue se conhecer, você não consegue tomar essa decisão. É isso. Acho que a chave está aqui, né? Ou seja, muitas das dores que nós temos tá dentro da gente. E precisa colocar para fora e eliminar. De poder se conhecer, exatamente. Fala assim, isso não faz bem para mim. Não, e tem cura. Pensando aqui agora, por exemplo, você está no avião lá, aí de repente aconteceu emergências, máscaras caíram. Qual a instrução? Pegue a máscara, coloque primeiro em você, para depois você colocar numa criança ou um adulto, ou enfim, quem estiver próximo. Ou seja,
Primeiro você tem que se conhecer, primeiro você tem que se salvar, primeiro você tem que se ajudar para depois você poder ajudar o próximo. A partir do momento que eu parei e comecei a me ajudar, a buscar tempo de qualidade, a me conhecer, a estudar, parar para ter conhecimento pessoal, principalmente nas 4 dimensões. Dimensão pessoal, dentro da neurociência, em tudo que é necessário. A dimensão social, quem é a Rose na sociedade? Quem é Alessandro na sociedade? Qual o seu dever, qual o seu direito? A partir do momento que você descobre tudo isso também... Descobriu o seu propósito. O seu propósito, o intelectual. O que você deve fazer com você? E o profissional? Gente, é uma liberdade de viver, é a liberdade que Jesus fala. É aquela liberdade que você descobre, porque quando há conhecimento, não há prisão. Quando há conhecimento, há educação, há amor, há mansidão, né? Que você passa a ter paciência com certas situações que acontecem, mas você não interioriza mais de sofrer tanto como o sentimento vinha da palavra que a pessoa falava e aquilo eu guardava dentro do coração e aquilo ia me enterrando viva a vida inteira. Então hoje, com essa descoberta toda, eu posso entender que o perdão aconteceu já. Perdão aconteceu, eu liberei perdão. Porque eu acho que só assim que a gente consegue seguir em frente também, né, Rose? Sim. Hoje conversamos normalmente, né, sempre libero o perdão e o bem para ele, a gente quer o bem, né? Os filhos conversam com ele normalmente, é uma boa pessoa, e maturidade mesmo da época, né? E fica a lição, toda dor e todo sofrimento, quando bem trabalhados, ele produz uma riqueza que dinheiro nenhum pode pagar. Isso eu levo para o resto da minha vida, levo para as minhas mentoradas, para as minhas clientes, para todo mundo. E por isso aceitei o seu convite, já te agradeço, Eu que agradeço. Assim, eu acho que... Para deixar esse legado. Não, eu acho nem... Sabe o que eu acho mais interessante? Que quando a gente consegue externar aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda, aquilo some. Entendeu? Porque aqui já não passa a fazer parte mais de você. Então, eu percebi, nesse chamado que Deus fez no meu coração, de dar a essas pessoas essa oportunidade de contar a história, é uma libertação. Né? De repente, como eu disse ali um pouquinho atrás, a dor dela pode não ser tão grande quanto a sua, no que você pensa. Mas dela poder colocar isso aqui para fora, dela poder externar do que ela passou, do que ela viveu, com certeza muitas pessoas e muitas mulheres vão se identificar com isso. E de repente vai poder passar e se perguntar, quem sou eu? Qual que é o meu propósito? O que eu quero até morrer agora? Vamos fazer um plano. Né? E olha, o lindo é que Deus tem mais de 800 promessas de que você não está sozinho. É que se você planejar e reconhecer realmente que você é filha dele, ele te ajuda em tudo, ele dá sabedoria, ele sussurra no seu ouvido, o Espírito Santo te conduz e você vive livre, tranquila e deixa quem quer seguir seu caminho em paz, sem vitimismo. A Rose era muito vitimista e então isso me prejudicou demais. Então a partir do momento que a gente se libera para uma vida livre, real, feliz, você passa a escolher melhor seus amigos, você passa a ajudar o próximo, você se conecta com outras pessoas. É isso. Bem bacana. Eu primeiro queria, assim, mais uma vez agradecer você pela sua gentileza, por você abrir a sua casa aqui e a gente poder compartilhar um pouco da sua história com as pessoas que estão do outro lado, que vão nos assistir. E convido você, tem uma história para contar? Eu estou aqui para poder te escutar. Um beijo bem grande no coração. Alguém que queira fazer alguma pergunta em particular, a gente vai deixar o meu Instagram aí também, ou fale com o Alessandro. Nós estamos aqui para ajudar, para transbordar na vida de quem precisar e superar sua dor, seu sofrimento e vivermos felizes até o fim. Muito obrigada. Se Deus te levasse hoje, que legado você tinha deixado?